problemas que encontramos na nossa cidade impactam diretamente o nosso dia a dia. O que precisa melhorar é o investimento em educação. O prefeito dá uma olhada nas conduções. No bairro onde eu moro, a gente não tem muita segurança para andar na rua. Eleitores de 5.570 cidades vão às urnas no próximo domingo para eleger prefeitos e vereadores. Mas a expectativa de melhorias, atendimentos básicos e uma atenção à realidade municipal muitas vezes acaba já na posse, 3 meses depois. Não são poucos os problemas que fazem parte do dia a dia das cidades: falta de saneamento, insegurança, falta de moradias, saúde deficitária, investimentos na cultura e educação. Assuntos que tomam conta do período eleitoral a cada 4 anos, ou que deveriam tomar conta. Nas eleições deste ano, um cenário nacionalizado tem mostrado que o eleitor parece mais interessado nas discussões pessoais, personagens e na polarização do que mesmo nas propostas para os municípios. Esse é o tema do Linha Política 34, com mais uma conversa com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Mais uma eleição municipal chegou, né? Eleições estão aí neste domingo. A gente acompanhou essa corrida eleitoral nacionalizada, como já gravamos sobre, essa corrida eleitoral marcada por figuras muito aquém do que o país precisava, principalmente nos grandes centros, né? É claro que às vezes essa é uma realidade também dos pequenos municípios. Mas hoje eu queria conversar com o senhor exatamente sobre essa situação. As pequenas cidades, né? Cada vez que um município menor, e principalmente quando a gente fala dos municípios mais marginalizados, de regiões como o Norte, o Nordeste, ou do interior do Brasil como um todo, interior paulista, por exemplo, você vai encontrar situações também complicadas. A pergunta que se faz, professor, é saber, o eleitor ele entende, o eleitor ele sabe das suas necessidades, dos seus problemas, dos problemas do dia a dia, porque como diria o outro, o cidadão mora no município. Mas o senhor tem entendido que o morador, o eleitor, parece que ele está cada vez mais distante das necessidades dos seus municípios na hora de cobrar, na hora de escolher candidatos, de cobrar as campanhas, e isso corre o risco da gente ver cada vez mais essas pequenas cidades desassistidas? Tem vários problemas aqui. Primeiro, falta de saneamento, esse é público aqui, esse saneamento está faltando geral, né? Esgoto, vem tudo para esse canal aqui, geralmente descarrega tudo nesse canal aqui, tudinho. Lixo aqui nesse canto aqui, nessa área aqui, fica cheio. A coleta de lixo vem na segunda, quarta e sexta, mas não tem organização assim para deixar em suas casas e vir na hora da coleta para colocar, não tem. Falta a consciência do povo também um pouco. E o poder público está devendo para a gente, está devendo porque isso é uma falta muito grande aqui para a nossa redondeza aqui. Na verdade, a população não se interessa por questão política, né? Quer dizer, só na época da eleição é que eles se manifestam. Na verdade, política é um exercício. Ele tem que entender como é que funciona, quais são as funções de um vereador, qual é a função de um prefeito. O problema é que, me parece assim, o vereador está na rua. Então, a relação do povo com o vereador é muito mais forte do que com o prefeito. Então, ele se socorre do vereador e não se socorre do prefeito. Olha, está certo que o vereador, a função do vereador é representar, né? Mas o vereador não tem função executiva. Então, no Brasil, ainda mais por essa questão do uso do recurso público, né? Como nós já falamos várias vezes, as prefeituras não têm recurso de investimento. Ela depende das emendas de parlamentares e de políticos que tenham talvez algum interesse naquele município ou tenha algum vereador do qual ele faça uma aliança. Então, me parece que dentro do sistema político brasileiro tem um legal, que está na Constituição, que está lá,
mas o que, na verdade, o que funciona é um outro completamente diferente. E daí o fato de cada vez mais a população não acreditar na política. Porque, na verdade, o caminho dela é errado. Ela tem que entender qual é a função do vereador, qual é a função do prefeito. Agora, se o vereador se julga no direito de tentar resolver a questão do munícipe, ele acha que o vereador é mais importante do que o prefeito. Então, tudo isso faz parte de uma cultura política errada, né, atrasada, do qual os próprios políticos, de uma certa forma, ajudam a manter esse status, né? Ou seja, essa situação que, na verdade, não é a funcionalidade do que a Constituição determina. A função do vereador é controlar as ações do prefeito, se ele está gastando corretamente. Então, época de discussão de orçamento, o que faz o orçamento? O prefeito. E a Câmara discute o quê? Aprova ou não aprova. Ela não discute com a sociedade. Então, a função da Câmara já perdeu o efeito. Porque, na verdade, a Câmara deveria discutir o orçamento com a sociedade. Ou seja, recebe do prefeito, na discussão, abrir a discussão com a sociedade, para que a sociedade entenda aonde que os recursos vão ser gastos. Então, eu acho que a funcionalidade eleitoral no Brasil está totalmente equivocada. E as pessoas também não se preocupam, é só na época de eleição, né? Então, a gente fica nessa situação em que a sociedade acha que quem resolve os problemas dela é o vereador, quando, na verdade, quem tem, né, a chave do cofre é o prefeito. É ele que distribui as verbas, é ele que administra o orçamento. Então, a sociedade não sabe nem quanto que a prefeitura arrecada, não sabe como é que é a distribuição das verbas. Ou seja, a gente sabe que hoje as prefeituras têm apenas 5% para investimento. O que é investimento público? É o que sobrou de tudo que foi pago. É aquilo que ele vai fazer em obras. Vai pavimentar ruas, vai colocar, né, a energia elétrica nas ruas, vai fazer loteamentos, vai fazer a questão do saneamento básico. E as prefeituras não têm esses recursos. Então, aí, aquela linha, né, ao contrário, o vereador vai até o deputado, que, por sua vez, também, no âmbito estadual, ocorre o mesmo fato. Quer dizer, na verdade, quem faz a obra é o deputado através das suas emendas, né, no Congresso Nacional. E os partidos que não têm representação? Não têm o que fazer, porque a prefeitura não tem recursos, fica a Deus dará. Ou seja, por quê? Porque a sociedade não sabe como é que funcionam as coisas. Ela precisaria, de uma certa forma, se interessar pela a parte administrativa, de como que funciona, né? Ela não sabe como funciona. Então, daí fica essa inversão de valores que o prefeito e vereadores têm funções completamente diferentes na cabeça da sociedade. O senhor citou a forma de atuação, por exemplo, com relação a repasses, né? Aquilo que vem, principalmente de Brasília, né? Nos últimos anos, o período ali da administração do governo de Bolsonaro, agora continua com Lula, aquilo que, em outras palavras, a gente que eu digo o país, né? O cenário político batizou do orçamento secreto, cria também uma imagem deturpada da possibilidade dos municípios juntos a atenção de Brasília, de um congresso, né? É o tipo de verba que é enviada por apelo político e não por demanda necessária dos municípios, né? Às vezes mal distribuídas para atender um correligionário ou outro. O professor, e aí, quando o senhor cita, né, a população
brasileira, o eleitor, infelizmente, se interessa pouco, ou quando se interessa de uma forma meio torta, e não se prepara para ser um eleitor de fato, né? Para ser um cidadão de fato que vai cobrar os seus direitos, que vai cobrar as suas possibilidades junto ao poder público, junto à situação da fiscalização de uma Câmara, a própria Câmara que vai legislar em prol desse município. Você tem, professor, também no interior, já cultural, infelizmente, os próprios políticos sendo esse reflexo do despreparo do eleitor, né? Em cidades menores, muitas vezes o eleitor mal preparado, daqui a alguns meses ele pode estar na Câmara como um vereador despreparado, né? Como que o senhor acha que isso poderia ser alterado, essa realidade? O senhor acha que é possível a gente ter alguma condição, algum sistema que qualificasse a política, se não de cima para baixo, se não de Brasília para cá, mas sim pelo menos dos municípios para lá, a gente começar a ter algum tipo de sistema, algum tipo de possibilidade que qualificaria a política dos municípios para cima? Na democracia representativa, né, é normal que o Estado destine parte dos recursos para as emendas para atendimento, né, das necessidades dos deputados, que transfere às suas bases políticas. Acontece que no Brasil, isso é constitucional, o mundo todo existe isso, só que no Brasil exagera. Há um exagero brutal, né, da questão dessa distribuição de verbas. Então, aí o que acontece? A sociedade acha que quem faz as coisas é o deputado, em menor escala é o vereador. Então, o próprio vereador se utiliza, né, ou seja, o Poder Legislativo, de uma maneira geral, se utiliza desse expediente e, de uma certa forma, ele não explica para a sociedade como que deve ser corretamente, porque interessa a ele. Então, aqui tem um problema básico. Quando você me pergunta qual é a solução, não existe solução. A solução é que o Brasil cresça culturalmente, que as pessoas se interessem por política. Quer dizer, não é política de briga, de cadeirada, é política de discussão, de entendimento. Como é que, por exemplo, por que os bairros não funcionam? Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada think tanks, né, que é uma coisa assim que a sociedade, os bairros, se reúnem para discutir os problemas do bairro. Então, no Brasil parece que há uma transferência de todos esses encargos ao poder público. Não é o poder público. Quem define é a sociedade, porque a sociedade é que sabe o que está acontecendo. E no Brasil, né, por incrível que pareça, talvez seja pelo fato histórico, por exemplo, a questão desses problemas que nós estamos discutindo, toda a cidadania do país, todas as necessidades do país estão sediadas no município. Nós não moramos no país, nós moramos no município. Pois é. Ou seja, é difícil a gente entender o mecanismo de um país, mas o mecanismo de uma cidade a gente deveria entender como deve ocorrer esse procedimento, esse processo. E aí tem um problema que eu vejo que é um problema mais sério ainda. É o problema de educação. Nós perdemos, né, ao longo da história, nós perdemos um ritmo cultural que o Brasil vinha tendo, e me parece que isso acabou em 1960. Políticos, não se tem mais político no perfil que tínhamos no passado, não se tem mais formação de políticos. Hoje a sociedade, o indivíduo pula, né? Como que eram feitos esses políticos? Esses políticos eram feitos através de vereadores, prefeitos, deputados, e alguns chegavam a ser ministros ou governadores de estados. Ou seja, havia uma carreira política. Hoje não. Hoje tem vereador que cai de paraquedas. Ele não sabe absolutamente nada. Depois que ele é eleito, é aí que ele vai estudar qual que é a função da Câmara, qual é a função
né, do legislativo. E aí o que acontece? A cidade é cheia de problemas, e quais são os assuntos que são resolvidos na Câmara Municipal? Nomes de rua, homenagens, ou seja, tudo no sentido de manter o seu eleitorado, mas não de explicar à sociedade as dificuldades de como, por exemplo, distribuir as verbas. Então, o que acontece hoje no Brasil? O Brasil tem uma necessidade incrível de fechar conta. Da maneira como ele distribui essas verbas lá em Brasília, ele está distribuindo de forma equivocada, porque não está havendo uma distribuição das reais necessidades do país. Então, deveria ter um filtro, ter um programa nacional, como deveria ter um programa municipal em que se elencasse quais seriam as melhores necessidades. Ou seja, não é asfaltar uma rua que traz benefício para a sociedade, traz benefício para aquelas pessoas que moram naquela rua. Então, por que não pegar esse dinheiro dessa rua e colocar na saúde, colocar na educação? Ou seja, criar uma prioridade de aplicação desses recursos financeiros. Mas acontece que o vereador e o deputado, de uma certa forma, o horizonte dele é muito curto, é de 4 anos, é a próxima eleição, a próxima urna. Pois é. É essa a preocupação do político brasileiro. Não é a política de Estado, a política que tem que ser perseguida, ganhe A, ganhe B, ganhe a corrente de direita, ganhe a esquerda, mas que tem que ser seguida. Por exemplo, educação é uma política de Estado, não é de governo. Você veja, nós levamos 50 anos para acabar com a inflação. Tivemos um outro governo que desfez da inflação, se desfez do Plano Real. Quer dizer, uma política de Estado que resolveu um problema de 50 anos no Brasil, da noite para o dia simplesmente desapareceu. Desapareceu a lei da responsabilidade fiscal. Ou seja, isso são políticas de Estado que não podem ser alteradas, mas os políticos alteram. E como a sociedade não cobra, não está atenta a esses detalhes, eles vão levando de roldão toda essa situação. E aí nós chegamos a esse ponto de um país que não tem recursos, de um Estado, ainda o nosso Estado, porque é um Estado produtivo, tem recursos, mas os 26 estados brasileiros, todos têm dívida, todos estão endividados, estão idênticos ao Brasil. E outra coisa, quando a gente fala de dívida pública no Brasil, a gente está falando das dívidas das prefeituras. As pessoas falam, quando falam assim, a dívida pública, pensam que é do governo federal. Não, é dos municípios também e do Estado. Os municípios devem. Ou seja, o que eles arrecadam, eles não conseguem sobreviver. Porque a média é 5% que ele tem para resolver uma situação emergente de um município. Por exemplo, vamos pegar uma cidade que tenha 500 milhões de recursos, né? 5% dela são 25 milhões. 25 milhões ela não constrói uma estação de tratamento de água. Ela não constrói uma estação de tratamento de esgoto. Então, não tem recursos. E os recursos, de uma certa forma, são aqueles recursos carimbados, do qual também os setores municipais não buscam a eficiência de como utilizar aquilo. Porque no orçamento, aí esse é outro problema nosso também, estrutural, é que se você não gastar o dinheiro previsto, você tem que achar uma fórmula de gastar. E às vezes você pega esse recurso e utiliza mal. E se você não utiliza, que poderia ser esse recurso não utilizado, usado em outro campo, né, de necessidades da sociedade, o prefeito recebe, né, talvez até uma canetada do Tribunal de Contas e se torne até inelegível. Então, esse é o panorama do Brasil.
E aí, né, professor, uma boa parte dos municípios quebrados, uma boa não, a grande parte dos municípios quebrados e boa parte deles vivendo de fundo de participação dos municípios, né, o FPM, que é irrisório perto da necessidade dessas cidades. E aí, professor, só para a gente exemplificar a situação atual do cenário eleitoral referente às necessidades e o quanto também os próprios partidos hoje poucos se identificam, né? Como o senhor lembra muito bem, os partidos praticamente não existem mais como ideologia, mas sim como grupos políticos dentro de suas necessidades e possibilidades. A gente tem no Brasil, no ano de 2024, um número recorde de cidades que estarão, só para a gente ter uma ideia, nesse ano, somente um candidato para as eleições deste ano. São 214 cidades. 214 cidades terão apenas um candidato nas eleições deste ano. Já quando o assunto é eleições, a variedade não é tão grande. Como é que estão as opções de voto para prefeito aqui em Olambra? Porque eu tô sabendo, tem um só. E só para a gente ter uma ideia, na regra eleitoral, o senhor sabe quantos votos eles precisam para ser eleitos, professor? Cada um desses candidatos a prefeito? Um voto. Ele só precisa do voto dele. Ou seja, não vai ter eleição. É um retrato do que a gente tem do país, não é, professor? Da forma como a política e o próprio sistema brasileiro vê a necessidade, ou melhor, dá as costas às necessidades dos municípios, né? Esse crescimento ele é assustador porque mostra, por um lado, a desistência de partidos de participarem do processo eleitoral municipal e, enfim, ao mesmo tempo demonstra a fraqueza, né, da opinião pública local e dos grupos políticos em fazer articulações em nome da melhoria das suas respectivas cidades. Bom, isso é consequência exatamente dessa orgia de dinheiro público para o sistema eleitoral. Ou seja, o financiamento eleitoral é perfeitamente cabível. Porque se num país que tem dificuldades, né, culturais, dificuldades de uma maturidade política, se o Estado não financia a campanha eleitoral, o poder econômico pode fazer seus candidatos, né? Então, eu defendo o fundo eleitoral, mas no Brasil é exagerado esse fundo. Porque, veja, ele tem horário de televisão, que não custa barato. Ele tem as verbas, né, do fundo eleitoral. Tem as emendas constitucionais. Tem as emendas PIX. Tem o orçamento secreto. Ou seja, abriu-se uma avalanche de recursos para os políticos. E aí você gera uma classe de político profissional que está a fim de usufruir, né, dessas vantagens, né? Ou seja, você tem deputado com 20 anos de legislatura, né? Você tem, então, o quê? Você não tem mais aquele político que começou lá de baixo. Ou seja, ele já entra lá em cima, porque ele tem uma certa influência política, ele ganha, tem votos, e ele faz da política o quê? Uma profissão. Não uma profissão cívica, que deveria ser, mas sim uma profissão normal como qualquer outro. Por quê? Ele não precisa mais trabalhar. Ele não precisa resolver os problemas da vida dele. Ou seja, ele arruma a vida dele. E aí ele aparece na época das eleições para fazer, né, a sua campanha, para fazer a sua... Então, na verdade, esses municípios que não têm, porque na verdade esses municípios não têm como recursos de gestão. Ou seja, nenhum indivíduo de bom senso vai assumir uma prefeitura e que tem um aspecto, né, no Brasil, que esse é típico de brasileiro. A gente tem uma quantidade enorme de recursos
que são destinados aos municípios, e se você não utiliza esses recursos de acordo com a lei, você fica inelegível. Ou seja, há um rigor da lei e, do outro lado, há um derrame de dinheiro. Ou seja, nós somos o país dos extremos. Ou seja, por que não reduz o número de recursos financeiros e deixa aquele político que tenha a função de realmente pensar na sociedade, e não pensar em arrumar a sua vida? Porque um deputado federal arruma a sua vida. Ele eleito deputado federal, com o volume de dinheiro que ele tem, ele arruma a vida dele e da geração dele. Quer dizer, e que nem a democracia. Ou seja, o fato democrático de ter uma eleição patrocinada pelo Estado é justamente para defender o poder econômico. Mas os políticos se transformaram em poder econômico. Ou seja, eles têm uma fortuna incalculável tirado das verbas eleitorais. E de quando ele é deputado ou quando ele assume um cargo eletivo. Ou seja, ele recebe recursos dos quais ele se transforma, né, vamos dizer assim, arruma a vida dele. A vida dele e a vida da família dele. Então, por isso que as pessoas de bom senso hoje estão se afastando da política. Porque a política, na verdade, é esse retrato, né, que a gente é obrigado a fazer para ver se a sociedade, pelo menos, entende que tudo isso que nós vivemos hoje no Brasil não é política, é simplesmente um meio de vida. Porque, primeiro, um indivíduo que assume uma prefeitura sabendo dos seus recursos escassos, o que ele pode fazer? Absolutamente nada. Né? E essa questão também do fundo partidário, ele retira do município toda a capacidade gerencial. Ou seja, por que os prefeitos pedem indústrias? Para quê? Para aumentar a arrecadação. Agora, ele não está preocupado com a questão do país, a questão do desenvolvimento econômico, ele está preocupado com a questão local. Daí, né, lembra-se daquelas situações que, de uma certa forma, foi regulamentado, que era a questão dos impostos, né? De um estado cobrar um imposto mais barato do que o outro estado para levar a indústria de um lado para o outro. Ou seja, o Brasil precisaria ser reformulado sobre o aspecto do orçamento, sobre o aspecto político, sobre o aspecto de redução, né, dessas verbas que são dadas assim, sem nenhum critério. A Folha de São Paulo recentemente fez um estudo em que ela mostra o mapa do Brasil e com pontos vermelhos é para onde vão essas emendas do orçamento. Todinho o Nordeste, principalmente o Norte, o Nordeste, todinho vermelho. O Sul e o Sudeste, pouquíssimas cidades com emendas parlamentares. Ou seja, tudo isso vai para o Norte e Nordeste. Há quantos anos isso está indo para o Norte e Nordeste? O que o Norte e Nordeste contribui para o crescimento do país? 20%. Não sai disso há décadas, há séculos. Ou seja, mal utilização dos recursos financeiros, que são poucos. Então, você vai criar o quê? Obras no município do qual aquele recurso poderia ser centralizado dentro de um plano global de país para poder, inclusive, fazer o crescimento do país e fazer o atendimento de uma forma mais justa para a sociedade. E isso não acontece no Brasil. Por quê? Porque quem faz as leis são eles. E eles legislam em particular, legislam para ele. E como muda isso? Não tem como mudar, porque são eles que mudam a Constituição, são eles que modificam as leis. Então precisaríamos ter uma pressão de baixo para cima da sociedade e dizer o seguinte: precisamos consertar isso. Mas isso é questão de gerações, não é uma questão para a próxima eleição,
nem para daqui a 10 anos. É para próximas gerações, porque vai chegar um momento de exaustão de recursos e a sociedade como um todo, o país como um todo, começará a sofrer, como já está sofrendo. Os países do mundo todo se desenvolvem e o Brasil não cresce. O Brasil não se desenvolve. O Brasil tem uma renda baixa, uma das menores rendas do mundo, tem uma indústria totalmente destroçada, ou seja, tem uma grande aplicação econômica na área de serviços, que paga mal, que não traz tecnologia, que não gera conhecimento para o país. Ou seja, a sociedade até hoje não percebeu isso, né? E isso é muito grave. Então, tudo isso resume-se numa questão do que nós estamos discutindo. Tudo é na origem do município. Se nós começássemos a criar uma forma de exercício, uma forma de prática política, nós poderíamos estar numa situação melhor, né? Mas o que, infelizmente, não é isto. E essa questão do fundo partidário, do fundo do município que você citou, eu me lembro muito bem quando houve a mudança na Constituição para essa centralização. Por quê? Porque prefeitos do interior, naquela época, construíam fontes luminosas. As cidades, principalmente aqui no Vale do Paraíba, cada cidade tinha uma fonte luminosa. E cada prefeito queria fazer uma fonte mais bonita, com águas coloridas, com música, com dança das águas. Por quê? Porque como a sociedade não participa do orçamento, a sociedade não reclama das suas necessidades, né, que no passado eram menores e agora são muitas, fica realmente complicado a gente ter uma noção exata do que é necessário para o país. Mas eu repito, tudo começa no município. É aqui que a gente tem que começar a desenvolver essas discussões políticas, criar partidos, que os partidos, na verdade, sejam, né, representativos. Hoje, os partidos são empresas, do qual tem dono, né? Cada partido tem um dono que recebe uma verba monstruosa do governo e ele administra isso conforme os seus interesses. É esse o retrato do país. É por aí mesmo, professor. Professor, olha só, a gente vai finalizando a linha política de hoje, lembrando que neste domingo teremos eleições, né? E na próxima semana, já até fazendo aqui um spoiler do próximo episódio, a gente vai fazer uma varredura das eleições, aí sim na questão política da coisa, quais são os cenários, quem deve mexer com 2026 a partir desta corrida eleitoral. Professor, muito obrigado pela participação, hein? Eu que agradeço, Francisco. Eu acho que eu falei demais hoje, mas tem tanta coisa para a gente falar que eu acho que a gente deveria seguir essa mesma linha que você está pretendendo, que a gente vai aos poucos explicando para a sociedade como é que o país funciona, né? O seu país funciona, o meu país funciona. Pois é. Ok? Um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 34 do seu Linha Política. No programa de hoje você acompanhou áudios da TV Cultura, O Liberal e TV Bandeirantes. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis. Participação e comentários de Márcio Meirelles. Operação de áudio de Edson César. Edição Cassiane Ribeiro. Design de Ezra Henrique.